Olá, queridos. Boa noite. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. É um prazer para nós estarmos aqui em mais um momento de fé e de oração pelo YouTube. Hoje são 26 de dezembro e nós estamos na oração da noite. Já estamos de volta em São Paulo, graças a Deus. Eu quero agradecer as orações de todos vocês pela nossa viagem e dizer para vocês que as suas orações são muito importantes. Queridos, também já quero fazer um convite muito especial. Neste domingo nós teremos mais um dos 7 domingos de busca pelo aumento da fé que opera maravilhas. E você está convidado. Muitos milagres têm acontecido, muitos testemunhos estão acontecendo. Eu tenho certeza que muitos serão dados ainda. Então eu te convido para estar conosco. Também no dia 31, na quarta-feira que vem, nós teremos o nosso culto da virada. Vai começar às 9 horas da noite, será um culto extraordinário. Teremos palavras, louvores, teremos uma santa ceia, teremos também as palavras de direções proféticas para 2026 e também encerraremos com uma confraternização com salgados e frutas. Então, você está convidado a estar conosco. Se programe, se prepare e venha. Fica ali a IEJN Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120, em Barueri, São Paulo. Não esqueça. Amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós queremos ler aqui a carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4. Vamos abrir lá a palavra de Deus, carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá então. Capítulo 4 de Gálatas. E diz assim a palavra do Senhor. A partir do verso 1. Portanto eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Glória a Deus, que palavra poderosa, profunda essa palavra. Essa palavra é uma palavra muito profunda. O Senhor aqui, entre tantas coisas, Ele está falando sobre unidade. Queridos, você nunca se pegou com a sua mão direita discutindo com a esquerda. Você nunca se pegou com o seu pé direito discutindo com o esquerdo para onde cada um queria ir. Por quê? Porque você está em harmonia, então você consegue funcionar corretamente. O corpo de Cristo, ele precisa estar em harmonia, ele precisa estar em unidade. Vejam que uma das maiores orações que o Senhor Jesus fez, ele falou sobre unidade, para que eles sejam um, disse Jesus, assim como nós somos um. Ou seja, o Senhor Jesus, ele fala sobre a unidade. E aqui Paulo está falando sobre manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aí então ele começa a argumentar que há um só corpo, ou seja, uma só igreja, um só Espírito. Então ele começa falando isso para que a gente entenda a importância e o poder da unidade. Eu fico às vezes pensando como a igreja do Senhor, ela erra nesse quesito, o quesito unidade. Por quê?
A gente muitas vezes vê pessoas se atacando umas às outras, mas a gente não, não pega uma pessoa se, se ferindo ou se tapeando, a não ser que ela esteja com problema mental ou espiritual. Uma pessoa saudável, ela não vai ficar se batendo, ela não vai ficar se prejudicando. Então a mesma coisa é o corpo de Cristo. Se está sadio, não vai ficar se atacando. O grande problema, queridos, é que as pessoas elas se esquecem que o Senhor Jesus, ele é o Senhor da igreja, e a igreja é o corpo de Cristo. E nós somos membros deste corpo. Individualmente nós somos membros. Às vezes, a igreja deixa de realizar coisas grandiosas por causa justamente da quebra da unidade. O que eu quero falar essa noite com você é o seguinte: nós devemos evitar ser um daqueles que quebram a unidade. Ou seja, você tem que entender, você tem que ter a visão certa, você tem que compreender que o reino de Deus é um só, o Senhor Jesus é um só, o Espírito de Deus é um só. Então, o corpo de Cristo é um só, com vários membros. E nós temos que saber então nos relacionar. Aqui Paulo diz, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando-vos uns aos outros em amor. A gente precisa aprender, pedir para o Senhor: Senhor, me ajuda a cumprir a palavra, me ajuda, Senhor, a manter a unidade, me ajuda, Senhor, a seguir de perto os teus passos. Queridos, se a igreja aprender o poder que há na unidade, vai ser uma coisa extraordinária. Coisas extraordinárias vão acontecer quando a igreja começar a compreender e a viver a unidade. Sabe, eu sei que hoje no corpo de Cristo existem muitas divisões e muita falta de unidade. Mas só que acontece uma coisa: o Espírito Santo ainda está trabalhando. A Bíblia diz que ele é aquele que faz a obra da santificação. Mas o que eu gostaria de pontuar aqui é o seguinte: nós não devemos ser um dos que quebram a unidade. Nós não podemos permitir que a unidade seja quebrada por nossa causa. Então, grava isso no teu coração. Deus, ele quer que nós sejamos unidos, verdadeiramente unidos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu te dar um anúncio: dia 4 de janeiro, sem ser neste domingo, no outro domingo, a partir das 14 horas, nós teremos o nosso seminário, primeiro seminário do ano de 2026. Será o seminário de dons espirituais, a parte 2, certo? Então, o seminário de dons espirituais e cura divina, parte 2. Nós vamos encerrar este seminário de dons agora no dia 4 e por isso você não deve ficar de fora, principalmente você que fez o primeiro seminário, você precisa concluir ele, certo? Nós temos alguns certificados lá que nós não entregamos porque alguns tiveram que sair cedo e nós vamos entregar agora, desta vez, estão guardados. Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por mais esse dia de vida, eu te agradeço, te louvo, te bendigo. E nesta hora, eu coloco a nossa vida diante do Senhor e eu peço por unidade. Eu oro, meu Deus, para que nós possamos manter a unidade. Nos ajuda para que nós não sejamos aqueles que quebram a unidade. Eu peço, querido Deus, que o Senhor nos dê a visão de reino, nos dê a visão do corpo de Cristo, para que nós possamos nos posicionar corretamente nestas coisas.
Eu oro, meu Deus, para que o poder que é liberado na unidade seja liberado sobre nós. Eu oro para que este poder que vem do alto, que vem da tua parte, venha sobre cada um que aqui está. E eu oro para que o poder da unidade ele fortaleça o corpo de Cristo para operar maravilhas, para fazer prodígios e sinais aqui nessa terra. Nós te daremos toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Sabemos, querido Deus, que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Por isso, nós precisamos de Ti. Eu oro, Pai querido, pelas igrejas, eu oro pela IEJN Alphaville. A Tua palavra nos ensina por meio do Teu santo apóstolo Paulo. O Senhor nos ensina que um planta, o outro rega, mas o crescimento vem do Senhor. E é esse crescimento que vem do Senhor que nós estamos buscando para a igreja. Nós queremos o crescimento que é dado pelo Senhor. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus. Eu peço por estratégias divinas, eu oro por projetos divinos, eu oro, meu Deus, pelas palavras de direções deste ano de 2026 para 2026. Eu peço a tua bênção, o teu favor, que o Senhor fale conosco com clareza, Senhor, no nome de Jesus Cristo. E agora, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos livre de todo o mal, de toda a cilada das trevas. Nós repreendemos nesse momento todo o laço do passarinheiro, todo o mal que é tramado na escuridão, que caia por terra. Nós repreendemos agora do alto da cabeça à planta dos pés. Toda enfermidade eu repreendo agora, todo espírito de enfermidade, os cânceres, eu repreendo agora todo câncer, eu repreendo em nome de Jesus. Repreendo também as doenças cardiovasculares, a pressão alta, a arritmia, taquicardia, a palpitação, a aceleração no coração. Eu repreendo o AVC e o infarto em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu repreendo, Pai querido, todas as doenças degenerativas, a síndrome de Hashimoto. Eu repreendo em nome de Jesus todas as dores lombares, todas as más circulações. Eu ordeno no nome de Jesus a cura do sistema circulatório vascular, no nome de Jesus a limpeza das carótidas e das artérias, no nome de Jesus. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, todas as dores pelo corpo, dores na coluna. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, toda perturbação, toda inquietação, em o nome de Jesus. Pai querido, nós cancelamos agora toda sentença maldita, toda praga rogada, toda maldição lançada caia por terra, no poderoso e santo nome de Jesus. Nós desfazemos todo decreto das trevas, toda obra maligna, toda palavra maldita no mundo espiritual. Nós cancelamos agora e destruímos pelo poder do nome de Jesus, e amarramos e manietamos todos os espíritos malignos ligados às palavras negativas, contrárias, malditas. Amarramos e ordenamos em nome de Jesus que sejam levados para onde o Senhor determinar, em nome de Jesus. Pai querido, libera teus anjos agora para que estejam em operação, estejam em campo nesta hora. Também nesse momento eu oro pelos pastores, pelas suas famílias, seus ministérios, suas finanças. Eu oro, meu Deus querido, para que o Senhor blinde as nossas vidas. Eu oro por toda a minha casa, a minha esposa, os meus filhos, as minhas noras, os meus netinhos, a minha mãe, a minha sogra, as minhas irmãs, os meus sobrinhos e os meus cunhados. E eu oro aqui pela família de cada um que aqui está, no nome de Jesus. E agora, meu Deus, eu repreendo todo o mal contra a vida do profeta Vinícius e da sua casa. Pai querido, eu peço que o Senhor blinde ele e o proteja. Coloca uma sebe em volta dele, em volta de tudo que ele tem. Abençoa ele, Senhor, dá sabedoria,
dá discernimento, abençoa, guarda, livra do mal, em o nome de Jesus. Eu quero colocar aqui a vida do irmão Luiz Gustavo, pastor Luiz Gustavo. Não sei porquê, até eu parei para pensar, né? Eu oro pelos irmãos, sempre pelos pastores, mas está sendo específico. Eu oro pela vida do pastor Luiz Gustavo, eu peço a bênção do Senhor sobre ele, e eu oro, meu Deus, para que todo o mal contra a vida dele caia por terra, no nome de Jesus Cristo. Também nesse momento, Senhor meu Deus, eu oro aqui pela vida do irmão Ricardo Meirelles, oro pela vida do Celso e da Elaine, pela sua empresa, oro pelo Rodrigo, pela sua casa, oro pela Fabiola, pelo Luiz, pela Rebeca. Eu oro, meu Deus, pela vida do Murilo, eu peço a bênção do Senhor sobre ele, sobre a sua família. Eu oro, meu Deus, por aqueles que vão tirar férias, vão viajar. Eu peço a bênção do Senhor. Eu oro pelo nosso culto da virada. Eu peço a bênção do Senhor no nome de Jesus Cristo. E agora, meu Deus, nós já repreendemos aqui todo espírito de briga, de contenda no lar. Eu oro, Pai querido, para que esse final de ano, onde as pessoas se reúnem em família para festejarem, para celebrarem, eu oro para que o Senhor mantenha a paz nas famílias, principalmente aqueles que não são crentes, não se converteram. Eu oro para que o Senhor os abençoe, para que não haja nenhum problema, nenhuma briga, nenhuma contenda. Eu já repreendo também o espírito do divórcio, da separação. Eu repreendo no nome de Jesus. Também agora, meu Deus, eu repreendo todo espírito de acidente por ar, mar e terra, estradas, rodovias e ferrovias, carros desgovernados, imprudência no trânsito. Eu repreendo também toda violência, toda agressão, todo sequestro, assalto, roubo, furto, golpe, prejuízo, vingança, bala perdida, que caia por terra no nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Queridos, eu quero lembrar vocês do nosso culto de domingo. Põe aí na tua agenda, vai ser uma bênção, você não pode perder. Eu vou estar com você neste domingo, querendo Deus. Também no nosso culto da virada, vai ser tão importante, né? Eu quero que você se programe aí para dias de realmente de grandes bênçãos espirituais. Também teremos aí o nosso seminário, a sequência dele, o Seminário de Dons Espirituais e Cura Divina, e eu convido você para você se programar para estar conosco também. Vai ser no dia 4 de janeiro, a partir das 14 horas, certo? Vamos orar, vamos falar com Deus? Aliás, vamos orar, vamos declarar a bênção final agora, que eu quero fazer isso aqui por você. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor estabeleça na vida de cada um que está aqui as promessas do Senhor. E eu quero colocar aqui, Senhor meu Deus, aquilo que o Senhor pôs no nosso coração, para que este final de ano, e não terminou ainda, seja um final de ano de surpresas financeiras, de abundância, seja um final de ano gordinho, como eu tenho dito. Eu oro para que o Senhor libere a provisão, para que, Senhor meu Deus, até a virada deste ano, que o teu povo seja surpreendido com bênçãos sobrenaturais, com portas abertas, com provisão sobrenatural, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Era isso que eu queria orar. Amém? Queridos, que Deus te abençoe, tenham todos uma ótima noite e até amanhã de manhã, 5h45, querendo Deus. Então, até lá. Deus te abençoe. Fica com Deus.